Olá, pessoal. Dando aqui sequência nesse assunto que eu comecei com vocês sobre resolução de problemas em cromatografia líquida de alta eficiência, e o vídeo de hoje, o vídeo desse momento, eu vou encerrar um conjunto de conteúdos sobre os problemas com o formato dos picos cromatográficos em HPLC. Então, eu vou falar um pouquinho, bem rápido, sobre capacidade tamponante, a importância de se cuidar, dependendo do tipo de substância. Outros efeitos que podem acontecer quando, de fato, nós temos distorções que não são distorções reais, são pseudo-distorções, e vocês já vão entender sobre isso. Quem chegou nesse vídeo por sugestão do YouTube, acessem a descrição porque tem um link para playlist, onde vocês vão ter acesso desde o primeiro vídeo dessa sequência de conteúdos. Se gostarem do assunto, quiserem receber notificações para mais vídeos, não deixem de se inscrever, de ativar notificações. Eu pretendo mais ativamente contribuir de maneira educacional, divulgação científica, trazendo conteúdos sobre cromatografia, espectrometria de massas, preparo de amostras, todas as áreas relacionadas às áreas que eu atuo, tanto no ensino quanto na pesquisa. Uma forma de contribuir para a sociedade e deixar de ficar restrito apenas aos alunos que eu tenho acesso diretamente pela universidade, né, onde eu faço pesquisa, onde eu sou professor. Então, e se gostarem também, dizem que se clicar no curtir, no like, no gostei, né? Esse vídeo pode chegar a mais gente, então façam isso se gostarem do conteúdo e também compartilhem com colegas que possam achar interessante. Lembrando também, no link na descrição do vídeo, tem o link para alguns artigos. Eu não linkei todos os artigos que eu publiquei sobre esse assunto, mas tem o link para alguns desses artigos e também para o site da revista, onde vocês podem pesquisar outros artigos relacionados, inclusive que eu publiquei por lá. Então vamos ao assunto, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, na verdade, lembrem que esse vídeo é uma sequência, então está aí como número 8, porque eu já tratei de outros assuntos antes, é sobre o tamponamento inadequado da fase móvel para alguns tipos de analíticos. E vocês veem aí na imagem o cromatograma de picos com bastante assimetria, e aqui dá para perceber nitidamente o que acontece com a separação entre esses picos quando existe esse tipo de cauda, e aqui os mesmos compostos sendo separados com uma qualidade bastante adequada. O problema aí, se vocês olharem a descrição da legenda da figura, é simplesmente o uso de um tampão numa concentração inadequada. Qual que é a concentração adequada para um tampão? Vai depender muito do tipo de molécula e vai depender também da concentração dessas moléculas na amostra. Quanto mais alta for a concentração dos analitos, mais alto também vai ser a dependência da capacidade tamponante. Esse problema em particular acontece com compostos ionizáveis, então vocês sabem, ou se estudarem um pouco da teoria de ácidos e bases, que o grau de ionização de moléculas ácidas ou básicas fracas, então um ácido fraco ou uma base fraca, o grau de ionização dessa molécula depende da concentração da própria molécula. E a capacidade tamponante, por sua vez, de uma solução, ela depende da concentração das espécies que constituem aquele tampão. Então, dependendo da molécula, como ela varia a concentração ao longo da banda cromatográfica dentro da coluna. E também a fase móvel, ela se mistura com a banda daqueles compostos que foram injetados.
picos mais ou menos retidos podem ser mais ou menos afetados e a depender da concentração também. Então, um dos problemas, não é o único problema, vocês se olharem na playlist vão ver que tem vários outros vídeos falando por problemas que causam distorções de pico, mas um dos problemas pode ser pela falta de capacidade tamponante, e aí o aumento da concentração do tampão pode auxiliar. Nem sempre 5 milimol por litro, como está descrito aí, vai ser uma concentração insuficiente para evitar problemas de assimetria. É muito comum usar tampões na ordem de 5 milimolar, 10 milimolar, em espectrometria de massas. E difícil usar uma concentração mais alta. E também muito cuidado quando a gente está falando, principalmente acoplamento de cromatografia com espectrometria de massas, não é todo tipo de tampão que é compatível com o acoplamento com algumas fontes de ionização da espectrometria de massa. É um assunto para um outro tópico, não vou entrar nessa discussão, mas lembrem-se disso e tomem cuidado com relação a isso. Outros efeitos que são relacionados à distorção. Um exemplo bem interessante de reações químicas que podem ocorrer dentro da coluna. E essa figura que mostra um pico bastante distorcido é um exemplo de um composto que ele é sensível à presença de traços de ferro na fase móvel. E aí, quando existe a presença de ferro, e de onde vem esse ferro? Pode ser contaminante do próprio solvente, se o solvente não tiver o grau de pureza apropriado, ou até componentes mecânicos do sistema cromatográfico, se o sistema não for biocompatível, não for livre de traços de metais, alguns sistemas podem trazer contaminação para a própria fase móvel e causar esses problemas de assimetria. Então, esse é um dos exemplos. E também moléculas que podem sofrer algum tipo de conversão com uma cinética lenta, elas podem aparecer de maneira desdobrada. Aqui eu cito o exemplo da ribonuclease, que pode transitar lentamente ou se converter lentamente da forma nativa para a forma desnaturada. Mas um exemplo cromatográfico que eu já enfrentei na prática, que inclusive me pegou de surpresa, eu tive que pesquisar para encontrar esse tipo de problema, foi o caso do enalapril. O enalapril é um fármaco usado para controle da hipertensão arterial, e o curioso é que o enalapril ele pode se apresentar em duas formas. Vocês veem aqui que ele tem a forma cis e a forma trans. Toda essa parte da molécula se mantém inalterada, mas o posicionamento dessa parte aqui da molécula, ele se altera dependendo das condições cromatográficas. E há condições que ocorre uma estabilização parcial das moléculas nos dois formatos. E cada um dessas duas estruturas químicas interagem com a fase estacionária, tem uma retenção diferente no sistema de cromatografia. E é lógico que isso não é ideal para uma separação. Então, se eu quero analisar enalapril, eu quero encontrar enalapril como um pico único, por exemplo, como aqui no caso a 60 graus, ou aqui nesse último quadrinho, em que o pico está com um pouco ainda de assimetria, mas relativamente adequado, ou então aqui igual nesse caso com solvente acetonitrila. Mas há condições, se vocês observarem aqui, tanto influenciadas pelo tipo de solvente, que é uma comparação entre acetonitrila, tetrahidrofurano e metanol, e em percentuais diferentes e com temperaturas diferentes. Então, aqui é o efeito de 25 a 60 graus, e aqui o efeito de diferentes solventes e de diferentes concentrações do solvente na fase móvel. Então, é uma mistura água-solvente, né?
aqui com, por exemplo, uma fase móvel muito utilizada, acetonitrila, e aí se for um gradiente ou se for um composto que ele não tem uma retenção muito, muito alta na coluna, a gente não precisa usar tanta acetonitrila para fazer essa solução. Então, 30% de acetonitrila seria suficiente para uma retenção apropriada daquele composto. Mas vejam que o enalapril, nesse caso, ele se distribui dessa forma e o cromatograma fica totalmente deformado. Lógico que se a gente trabalha com uma concentração diferente da acetonitrila na fase móvel, aí esse pico ele deixa de se desdobrar. Mas aí precisa se observar se essa concentração é suficiente para promover a separação do composto de interesse ou de outros. Mas fica aí um bom exemplo, bem didático, que mostra os problemas de separação que outros efeitos menos comuns que podem acontecer de conversão de moléculas. Mas lembrem que essa conversão, essa transição, ela tem que ter uma cinética lenta e as moléculas têm que ter uma certa permanência naquela estrutura. Tomem cuidado para não confundir, por exemplo, equilíbrios do tipo ácido-base, em que as moléculas elas podem estar em diferentes graus de ionização, mas essa cinética é muito rápida, então é um equilíbrio dinâmico ali que faz com que, na realidade, o pico cromatográfico se desloque ao longo do tempo de retenção, a depender do pH, do grau de ionização da molécula. Então, geralmente, se o grau de ionização é maior, o tempo de retenção cromatográfico ele é menor, se a molécula ela está mais retida, o tempo cromatográfico, se a molécula está menos ionizada, geralmente o tempo de retenção é maior, mas isso não faz com que o pico desdobre. Posso estar com pH igual ao pKa daquela molécula, se for um ácido ou uma base fraca. Ou seja, ela está 50% ionizada, 50% não ionizada. Isso não significa, por favor, não façam essa confusão, que eu já vi algumas pessoas fazendo essa confusão em cromatografia. Isso não significa que nós teremos dois picos separados, um da molécula ionizada e um da molécula não ionizada. Isso não acontece. O que acontece é que, por exemplo, esse é o tempo de retenção da molécula ionizada, esse é o tempo de retenção da molécula não ionizada, e se ela estiver 50% numa forma e na outra, ela vai eluir aqui no meio. Por quê? Porque, na realidade, a mesma molécula, ora ela está ionizada, ora ela não está ionizada, essa conversão é muito rápida, ela mantém um equilíbrio que 50% das moléculas estão ionizadas e 50% estão não ionizadas, isso quando o pH é igual ao pKa. Inclusive, dando um pouquinho mais de detalhe, é difícil saber exatamente qual o pKa daquele analito, daquela molécula na fase móvel, porque lembrando, não é apenas água, não é apenas o solvente, é uma mistura de solvente com água em um certo pH, a uma certa temperatura, às vezes com aditivos na fase móvel que controlam o pH, mas também controlam a força iônica. Então, tudo isso influencia no pKa e também na própria influência do tipo de solvente no grau de ionização da molécula. Mas é lógico, dá para ter uma ideia se uma espécie vai tender a estar mais ou menos ionizada em função do pH, conhecendo-se o pKa e o pH que foi preparado, nos quais foram preparados os solventes da fase móvel. Mas só não se confundam, não tem nada a ver esse exemplo de efeitos relacionados com a cinética lenta e um caso de ácidos e bases que eu aproveitei para pontuar esse outro assunto que às vezes causa confusão em alguém que está começando a aprender sobre cromatografia. E o último ponto, que eu chamo de pseudodistorções, porque de fato não são distorções. Se eu tenho um composto puro sendo separado e o comportamento cromatográfico dele é adequado, eu devo observar um pico como esse aqui em A, um pico simétrico, alinhado, perfeito. Porém, há situações que nós podemos observar picos formando uma simetria mais ou menos pronunciada,
essa cauda ou esse ombro podem ser mais altos ou mais baixos, ou pode se apresentar na forma também de uma simetria frontal. Isso pode acontecer por uma série de outros fatores que eu já mostrei nessa sequência de vídeos, porém, o que pode causar também esse tipo de distorção é quando ocorre a coeluição, ou seja, a falta de separação completa entre dois componentes diferentes. Então, de forma ilustrativa, de forma, digamos, pedagógica, eu coloquei um composto com uma banda perfeita na cor vermelha, um outro composto com formato perfeito na cor azul, variando a proporção entre eles e variando também um pouquinho o tempo de retenção, mas mostrando que eles estão não resolvidos ou apenas parcialmente, muito parcialmente resolvidos, com tempo de retenção pouco diferente entre um e outro. E aí, se aqueles dois analitos tiverem a mesma resposta, uma resposta parecida no detector, ou seja, se o detector não for específico para separar a resposta de um e a resposta de outro, e o sinal analítico for um sinal combinado dos dois, na prática, o que nós temos, em termos de bandas cromatográficas, são duas bandas parcialmente sobrepostas. Mas o que o detector vai enxergar vai ser a linha contínua pontilhada, que é a linha contínua em preto aqui, que forma esse pico, que inclusive a parte menos sobreposta aqui, ela está em cinza. A parte não sobreposta ela está em cinza. Então, o que vai ser enxergado vai ser o pico total desses dois, causando uma distorção. Porém, essa distorção não é uma distorção real. Os picos em si, eles estão num formato apropriado, simplesmente eles estão mal resolvidos. Como que a gente pode confirmar se ocorre esse tipo de problema? Bem, primeiro, se eu estiver trabalhando com uma mistura de padrões, eu souber que aqueles padrões são puros, eu posso separá-los e injetá-los um por vez e ter certeza que a análise é de uma substância por vez. Mas em amostras complexas, muitas vezes a gente tem que abrir mão de outras informações. Tanto tentar trabalhar, por exemplo, com diferentes condições de separação, para ver se é um caso de separação mesmo, investigar os outros problemas que podem causar distorções, mas dependendo do tipo de detector que nós tivermos disponível no laboratório, pode-se avaliar a pureza desse pico. A espectrometria de massas ela é muito útil porque ela inclusive ela confere seletividade, então eu posso olhar para íons diferentes que estão sendo ionizados, então pode ser que se eu faço uma análise de todos os íons e registro um cromatograma para todos os íons, eu posso encontrar um caso como esse do B, C, D ou E. Porém, olhando os dados de espectrometria de massas, eu posso perceber que há um íon específico para o composto vermelho e há um íon específico para o composto azul. Então, eu posso reconstruir um cromatograma especificamente para um, especificamente para outro, e aí eu resolvo em dois traces diferentes, em dois traçados diferentes, dois cromatogramas, cada um para um pico cromatográfico diferente. Existem várias outras formas de se melhorar a seletividade usando a espectrometria de massas. E outros detectores também, como por exemplo o arranjo de fotodiodos, que permitem o monitoramento em vários comprimentos de onda simultaneamente. Inclusive esses detectores, a própria espectrometria de massas também permite fazer algum cálculo de pureza de pico, mas esse gráfico que eu mostro aqui para vocês é um zoom bem grande de um pico que ele está com uma simetria, então vocês veem que aqui tem o pico cromatográfico, e aí ele tem uma simetria, quase que um ombro aqui aparecendo. E aí, dependendo do tipo de detector, por exemplo, se eu tiver um detector de arranjo de fotodiodos, existem algumas formas matemáticas de se fazer a comparação entre os espectros a cada segmento desse pico. E vamos supor que fossem dois compostos diferentes aqui, o que eu observaria é que o espectro, é lógico, dois compostos diferentes com espectros diferentes. É importante fazer como que é mesmo o termo em português? Um disclaim, fazer uma... fugiu o termo em português, mas esclarecer
que um arranjo de fotodiodos para ser usado para pureza de pico, ele vai diferenciar, ele vai dizer se um pico está puro ou não, em relação a outras moléculas que tenham um espectro, um perfil espectral diferente. Vamos supor que eu esteja analisando uma molécula e um produto de transformação, uma impureza de síntese, mas cujos grupos cromóforos sejam idênticos. Então, o espectro V visível da molécula e do seu interferente são idênticos, iguais. Eu posso sim ter um cromatograma dessa forma, com uma resolução parcial. Vamos dizer que o primeiro pico aqui seja do composto que eu quero analisar, esse segundo pico aqui seja de um produto de transformação, de uma impureza de síntese, mas ambas têm exatamente o mesmo espectro, porque têm mantidos exatamente o mesmo grupo cromóforo. Nesse caso, a pureza de pico vai dizer que o pico é puro, ou seja, essa linha aqui em cima, do começo ao final do pico, ela mostra que está próximo de zero. Em alguns casos é próximo de 1 ou 100, ou próximo de zero, vai depender de como o software faz esse cálculo, mas no caso aqui, essa linha da pureza de pico, ela mostra que o pico é puro. Do começo ao final, o espectro não varia em relação ao tempo. Então, de 9,5 aqui, do começo do pico até o final do pico, bem próximo da linha de base, não há variação no espectro que é registrado pelo equipamento. Pode significar que esse desdobramento ele é causado por uma das fontes de assimetria e que se trata da mesma molécula, mas tem que se tomar cuidado com potencialmente produtos de transformação. Eu lembro um caso, eu não lembro se é esse da figura aqui que eu aproveitei ou não, que um colega me perguntou sobre um dado de pureza de pico, e o pico usando detecção UV visível ele era puro. Mas eu alertei e falei, olha, faça análise no espectrômetro de massas também, porque pode ser que seja um produto de transformação. E de fato, quando ele fez a análise no espectrômetro de massas, ele observou que a massa do íon principal aqui era 1, e aqui existia um outro íon cujo grupo cromóforo era o mesmo, porém a razão massa-carga daquele íon era diferente. E eles, estudando, viram que na realidade era um produto, ou um produto de degradação, um produto de transformação, ou uma impureza de síntese daquele, era um fármaco no caso em questão. Então, existem várias formas de se fazer esse tipo de análise, mas é importante estar atento que nem toda distorção ela é um problema com a cromatografia ou com o sistema, ela pode ser sim uma coeluição de dois compostos diferentes, e aí existem essas ferramentas para se investigar melhor esse problema. Bem, se gostaram, não esqueçam de registrar o like no vídeo, compartilhar com pessoas que possam gostar do assunto, ter interesse pelo assunto. E eu encerro por aqui e vou dar continuidade em outros temas um pouquinho ainda relacionados. Eu devo gravar mais uns 2 ou 3 vídeos nessa série antes de encerrar essa parte de troubleshooting em HPLC. Então, é isso. Espero que estejam gostando desse conteúdo. Não esqueçam de deixar comentários, críticas, sugestões, sugestões inclusive de outros assuntos que talvez vocês gostariam de ver discutido na forma de vídeo. Eu terei uma grande satisfação em contribuir com a formação do pessoal aqui principalmente estou gravando essas aulas em português, ou seja, creio que o público-alvo principal seja o pessoal aqui do Brasil ou às vezes alguns outros países da América Latina. Por acaso estava vendo algumas estatísticas do YouTube para alguns vídeos antigos que eu gravei, coisas de 4, 5 anos atrás, e além de ter público do Brasil, outros países da América Latina acabavam consumindo também esses materiais. Então, é isso, pessoal. Espero que estejam gostando e comentem aí no vídeo se acharem interessante. Obrigado.